Mateus 25, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, glorificamos o Teu nome neste lugar e pedimos a Tua bênção, meu Pai, sobre cada um aqui presente. Meu Deus, que todo espírito do mal, toda ação de Satanás, tudo aquilo que vem trazer dúvida, pensamento contrário, tudo que não for da sua parte, seja lançado fora. Toda barreira de imundície seja fora, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 25 de Mateus. Vamos ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram... E 5, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, que vos não vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de. Palavra do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Jesus Cristo no meio de cada um de nós. Amém? Irmãos, aqui tem uma parábola. E essa parábola Jesus contou numa situação a qual ele estava pronto para poder ir para a cruz. E quando ele vai para a cruz, irmão, ele começa a se posicionar, dando instruções, mostrando para os seus discípulos e para o povo que seguia Jesus sobre a questão dos finais dos tempos. E ele falando dos finais dos tempos, como nós vamos dizer aqui, que era o sermão da montanha, não é isso? O sermão, né, profético, né, nem da montanha, que da montanha está lá atrás, lá no começo, mas aqui é o sermão profético. Ele dá instruções de como seria o final dos tempos. E nessas instruções, irmão, ele vai falar de uma parábola. O que é uma parábola? É um exemplo para os discípulos, mostrando uma situação como exemplo de quê? De um acontecimento. Então, quando ele vai dar um exemplo, ele vai direcionar um exemplo a qual eles entenderiam. E ele começa a falar de virgens, ele vai começar a falar de lâmpadas, ele vai falar do reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, dentro desse assunto, ele começa a explanar. E ele vai dizer assim: ó, nos finais dos tempos, aconteceria isso. Mas no final do tempo, o reino de Deus seria preparado. A pergunta é, irmão, e a direção é: por que Jesus queria falar sobre esse assunto? Esse assunto se refere à igreja de hoje. Porque se nós paramos para analisar, irmão, nós vemos que o mundo está no caminho dos finais. Sim ou não? Quantas coisas que você não viu no passado e que você vê hoje? Quantas situações que você não tinha condições de entender e hoje você começa a entender? Irmão, eu dou glória a Deus por isso. Por quê?
condições de estar na rua. Eu vivi na rua, irmão, que eu levantava, eu só entrava em casa preto, russo, porque eu estava até meia-noite na rua, sozinho. Eu, mas um montão de criançada, um montão de menino, porque podia sair na rua à vontade. Hoje as mães têm medo das filhas ficarem no portão. Não é verdade? Por quê? Por quê? Porque falta segurança. Não é isso? Falta um monte de coisa hoje que nos tira disso. Você vê que até você mesmo, como adulto, não gosta de estar na rua de madrugada. Por quê? Por causa da violência. Não é isso? Por causa de várias situações que nos levam a ficar presos. Isso nos mostra, irmão, que a palavra de Deus está dizendo sobre o assunto, que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria. Por isso que você vê pessoas matando porque não tem amor mais ao próximo, não tem mais alegria, não tem mais nada dentro do coração, nem da mente, nem da alma. Por quê, irmão? Por quê? Porque esse amor se esfriou na vida das pessoas. Hoje a dificuldade de amar, a dificuldade de estar presente junto um com o outro, irmão, já está difícil. Não é verdade? Você vê, irmão, que até aquelas pessoas, irmão, que viviam um tempo todo na rua, vai chegando uma certa idade, ele vê que já não serve mais para ele. Não é verdade? Hoje eu não tenho mais coragem de ficar na rua, nem com a minha família. Eu não gosto de sair, chegar depois de 10 horas, eu não gosto. Por quê, irmão? Está com medo? Não, é porque eu já não gosto, não sinto mais prazer para isso. Então, dentro dessa direção, irmão, você vê que os finais do tempo estão se cumprindo. E eu dou glória a Deus porque a palavra está se cumprindo. Quando nós vemos a situação, nós olhamos pela palavra e a palavra nos mostra que está se cumprindo. Então, Jesus, quando vai se cumprir, ele começa a falar: o reino de Deus seria assim, o reino de Deus seria assado. Então, é dessa maneira que Jesus vai explicar uma parábola para cada um de nós hoje. E qual é, irmão? A parábola das 10 virgens. Ele vai dizer: então o reino do céu será semelhante a 10 que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quando se refere às virgens aqui, as virgens se referem, irmão, representa a igreja. As virgens representam cada um de nós. Não, irmão, é cada um da totalidade. 10 virgens, a totalidade da igreja. Todo mundo é chamado por Deus. E Deus faz cada um de nós virgens. O que é virgem, irmão? Pura, limpa, santa. Amém, igreja? Limpa. Quando se refere ao esposo aqui, ele está dizendo sobre Deus. A igreja que não vê, mas ela existe para cada um de nós, que é Jesus Cristo. O esposo da nossa vida é Jesus. Amém, igreja? Quando se refere ao azeite aqui, ele está dizendo aqui que é o símbolo do Espírito Santo. O azeite significa Espírito Santo, palavra de Deus, fé. Aonde você vê falando sobre azeite, você está vendo falar sobre essas três coisas: palavra, fé e o Espírito Santo. Amém, igreja? Então, quando ele vai falar aqui, ó, então o reino do céu será semelhante a 10. Opa, ele está dizendo aqui, ó, mas ele vai dar referência de 5 prudentes e 5 loucas. Quer dizer isso, irmão? Prudente é aquela que tem prudência sobre a vida. E loucas é aquelas que fazem. O que quer dizer isso? Prudente, irmão, é aquele que sai para passear, mas ele sabe a hora de chegar. O louco é aquele que sai para passear e não tem nada para voltar. Né? Faz o que quer e do jeito que quer. Mas eu não quero falar aqui de outra coisa, irmão. Quero falar da sua vida e da vida de cada um de nós. A direção é, irmão, que no reino de Deus estava todos eles juntos. No reino de Deus estavam todos juntos. Os loucos e os prudentes. Quem faz parte aqui do reino de Deus? Quem faz parte do reino de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você: os loucos também faziam parte aqui, porque as loucas também estavam.
Deus não faz exceção, Ele chama a todos. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os O que quer dizer isso? Muitos vêm, mas poucos vão subir. As loucas foram chamadas, mas também ficaram. Isso é semelhante à igreja, irmão, que muitas vezes está presente, louva a Deus, busca a Deus. Mas o que ele faz? Não está nem aí para a vida dele. Faz o que quer, da forma que quer, do jeito que quer. Esses são os loucos, irmão. Se alguém dissesse hoje para mim, irmão, todo mundo vai ser salvo, eu vou acreditar, mas quando chegar lá, só Deus é que sabe. E aí? Quem pode dizer assim, hoje eu sou prudente na minha vida? Agora, tem muitos que vai dizer assim, eu estou fazendo loucura. Eu não busco a Deus como tenho que buscar. Eu não vivo Deus como tenho que viver. Está tudo junto, igreja. Aqui, ó. O reino do céu, olha bem o que está escrito. O reino do céu será semelhante a 10. Então as loucas estavam no meio. Como hoje tem muitos fazendo loucura, mas está no meio da igreja. Isso aqui chama para cada um de nós, irmão. Os finais dos tempos estão aí. O que você tem guardado para você? O que você tem guardado para a sua vida? Ou você acha que a tua vida é somente hoje? Ou você acha que você só tem para viver o hoje? Não, hoje eu faço. Hoje eu vivo. E amanhã você tem condições de botar alguma coisa sobre a tua vida? Você tem como planejar, tem ou não tem? Tem como planejar? Tem. Porque você diz, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. Mas você sabe se você vai chegar lá? Eu digo para você essa semana, irmão, eu tive uma péssima notícia. Uma pessoa que, quando eu não era cristão, ela me batizou como criança. E eu digo para você uma coisa, ela foi fazer um exame de rotina, tu sabia disso? Um exame de rotina, ela foi fazer um exame de rotina. Chegou lá, no exame, já seguraram ela para internar ela, por quê? Porque foi achado nela um câncer no cérebro. Um exame de rotina, igreja. E aí? E o que aconteceu? Internaram ela, 2 dias depois ela. E aí? O que você guardou? O que você fez? Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que as loucas também pertencem ao reino. Mas se vai subir, aqui a Bíblia vai dizer que não. Não te conheço. Pode bater na porta, como muitos hoje batem na porta, irmão. O que é bater na porta, igreja? O que é bater na porta? É na hora do sufoco, na hora do desespero, vai bater na porta de Deus. Na hora do problema, na hora da confusão, na hora que está sofrendo, bate na porta. O ladrão da cruz também bateu na porta, irmão. Sim ou não? Sim. Bateu na porta. Mas morreu ou não morreu? O da direita, pelo menos, foi salvo, segundo a Escritura. E o da esquerda? Irmão, não espera bater na porta, não, irmão. Esteja pronto para entrar pela porta. Amém, igreja? Esteja pronto para entrar pela porta. Aleluia. Segunda coisa aqui, irmão, que nós vamos ver aqui. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó. E tomando as suas lâmpadas, o reino do céu semelhante a 10, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do. Olha bem que essa igreja, as loucas também, foram ao encontro do esposo. Isso representa a igreja que prega, representa a igreja que abre culto, representa a igreja que louva, representa a igreja que ora. Está no meio, mas não vai ser salvo. Que adianta? E agora? Irmão, levantei hoje, orei, falei com Deus, amém. Mas tem que tu viver o de Deus. Porque não é somente buscar, é viver. Não é somente orar, é viver o que ora. Não é somente falar de Deus, é viver o que fala. Porque muitas vezes é um montão de gente certinho nas redes sociais, em tudo que é lugar. Mas para viver o que é certo, não quer viver. Não é assim?
Porque a gente cobra dos outros certo, não cobra? A gente quer que todo mundo seja certinho. Aí quando a gente bota lá, na rede social, a gente bota lá, eu queria que tem que ser assim, assado, eu amo, eu tenho isso, aquilo outro. Mas não perdoa. É ignorante, rebelde, fala mal de todo mundo, fofoqueiro. Não basta só buscar não, irmão. Não é somente andar no esposo, não. Viver o que o esposo manda viver. Aqueles que me buscam, mas não cumprem os meus mandamentos, esses não são meus. Não são meus. Não adianta buscar. E a Bíblia diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino. Agora o reino do céu, ele vai estar só naquele dia, igreja? Só naquele dia? Ou você vive o reino do céu hoje? Como é que eu vivo o reino do céu, irmão? Tendo paz, tendo alegria. Hoje foi maravilhoso, irmão. Senti maravilhoso hoje, junto com meus irmãos, acordando cedo com alegria tremenda. Eu não orei nem em casa, mas Deus sabe. Falei, não, vou orar junto com meus irmãos. Isso é satisfação, irmão. Satisfação é alegria. Mas a gente tem mais prazer de estar no meio de um montão de gente ímpio. A gente brinca com ímpio, se alegra com ímpio. Mas vem para a igreja, irmão, fechado, triste, parece que entra com matador como um boi. Já viu um boi? Quando vai ser morto, ele já sabe. Eu, segundo uma pessoa que eu conhecia, que trabalhava no matador, ele falava que o boi até chorava, que já sabia que ele ia morrer. E hoje parece que a igreja, as pessoas da igreja estão vivendo assim. E não, por que eu não entendo, irmão? Porque aqui ninguém força nada a ninguém. A gente só quer o bem da sua própria vida, dos seus filhos, da tua casa, da onde você estiver, para que você tenha paz. A gente ora e busca para que você tenha uma boa condição de vida com a sua casa, com a sua família, no seu trabalho, no seu colégio. Deus não pede o impossível, não. E Deus só pede, irmão, que você viva a verdade, que você viva o amor, que você perdoa. Só isso. Deus não pede grande coisa, não. Não, ó, você tem que subir, fazer isso, pular. Não! Deus só quer que você viva o amor dele. E o que nós fazemos? Não queremos. Não queremos. Irmão, a palavra de Deus não te proíbe, você vai para o baile. Olha, eu estou falando besteira. Você vai para o cinema, você vai para a praia. Sim ou não? Não pode ir para o baile? Aí caiu. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode brincar de uma bola? Não pode ver um futebol? Sim ou não? Pode fazer uma maioria das coisas que as pessoas fazem. Alguém perguntou para mim, irmão, você não bebe? O problema de vocês é que você não bebe cerveja. Por que eu não bebo? Porque
nós viemos buscar para ter paz, para ter alegria. Vamos dar na cara dos outros. Alguém está dando na cara dos outros aí? Ai, irmão, você vai, rapaz, se pudesse acabar. Meu irmão, não faz isso não. Você foi chamado para dar vida. Amém? Sim ou não? Foi ou não foi? As crianças também, foi ou não foi? Nada de briga no colégio, hein? São amigos, são irmãos. Irmão, se você não sabe, todos nós somos irmãos, viemos da mesma placenta. Que isso, irmão? É do sangue de Jesus que limpou a todos. Amém, igreja? Segunda coisa aqui, irmão, que não vai chamar a atenção. 8. E as loucas disseram as poderidades do céu, porque as nossas lâmpadas se... Opa! A lâmpada dela disse assim, ó: dá-lhes os seus azeites, porque a nossa lâmpada está apagada. Está escrito isso? Não? Dá-lhe o teu azeite, que a nossa lâmpada apagou. Está escrito isso? Elas se apagam, quer dizer que ainda não? Elas se apagam, ainda não? O que quer dizer isso? Ainda tem? Ainda tem? Ainda tem? O que quer dizer isso? É semelhante à igreja. Ora um pouquinho. Acha que está cheio. Busca um pouquinho e acha que já buscou à vontade. Eu já orei hoje. Aí eu oro 1 minuto. Senhor, oh meu Deus, muito obrigado, Senhor. Livra-me do mal. Senhor, me dá força. Senhor. É semelhante à igreja, irmão, que acha que ele vem domingo à igreja e acha que não precisa vir mais no meio da semana. Aí vem outro domingo. Quando vem, irmão, isso aqui é para que a gente reflita. A gente fica fora do reino de Deus. Lá, o que é isso? Eu posso buscar em casa. Pode. Mas você não cumpre o que a palavra diz. Por que, irmão? Por que não cumpre? Porque a Bíblia diz que nós temos que congregar. A Bíblia diz que nós temos que estar em união. União com os... Quando você assiste em casa, ou vem em casa qualquer coisa, então até uns videozinhos, aí você acha assim, poxa, mas eu estou ouvindo aqui a palavra de Deus. A pergunta é, quem ali é o teu pastor? Quem ali representa você? É para que a gente reflita. Muitos, o que está dizendo aqui, irmão, é que o azeite, a fé e a palavra está se apagando de um monte de gente. Por isso que muitas vezes você sofre os danos lá fora, porque está apagado. Como é que eu sofro os danos, irmão? As humilhações. Muitas vezes você se torna ignorante, você trata mal, você se levanta, você fica desesperado por algumas situações, porque a tua lâmpada está pouquinho. Você busca pouco. E aí? Igreja, nós temos que entender, irmão. Nós temos que estar presente o tempo todo. A gente tem que buscar o tempo todo, igreja. É sério. É como a comida que você se alimenta de manhã, de tarde e de... E o que você tem feito isso? É o teu alimento espiritual. É necessário que cada um de nós, irmão, venha e entender o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Temos que entender isso, irmão. Por isso que há disponibilidade para cada um de nós. Eu oro um pouquinho. Eu vivo um pouquinho. Eu perdoo um pouquinho. Está nos faltando, irmão, ter comunhão um pouquinho. Eu digo para você que eu fiquei da última vez, eu fiquei muito triste e abalado. Quando foi falado que tinha um café, não quero. Que não quero. Me abalou quando foi falado aqui, eu não gosto de abraço. O que é isso? Se a gente não consegue viver em união de cada um de nós, irmão, como é que a gente vai viver lá em cima?
mas a gente só quer um pouquinho do culto, um pouquinho da palavra, um pouquinho de louvor, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Mas quando é para o mundo, nós queremos viver tudo o tempo todo, irmão. Quando é para poder viver as baladas, as coisas do mundo, nós queremos passar o dia inteiro. Não era assim? Pelo menos eu era assim. Não tinha problema. Ah, já vai dar meia-noite. Não, está cedo ainda. 2 horas da manhã está cedo. Está doido? Eu só chego em casa amanhecer. Agora para vir para o culto 1h30, irmão, é fora de sério. Isso aqui é sério, igreja. A gente não tem prazer. A gente tem dificuldade. Tudo é um pouquinho. Passou. Eu fico triste. Olha bem isso aqui, irmão. Vamos terminar aqui. No 10. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E os que estavam preparados entraram com ele para as bodas. E fechou-se a... Ele está dizendo aqui, irmão. Elas foram com as loucas que eles fizeram. Elas viram que não tinham, porque as prudentes, o que fizeram? Elas levaram reserva. Levaram azeite de reserva. Isso é prudência. Ela tinha reserva. E as loucas não tinham. O que quer dizer isso? Quem é os prudentes? Aqueles que busca paz, busca alegria. Hoje o rapaz falou comigo, meu coração se encheu. Você vai alegre para casa, você vai feliz para casa. Os problemas que estavam fora lá já não começam a te afetar mais. Tu sabe que tu tem um Deus que vai te livrar, que vai te liberar, sim ou não? Tu sabe uma confiança que você tem, porque é prudente está com azeite cheio. Porque Jesus não vem buscar o que busca pouco. Jesus vem buscar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. A irmã Rosângela falou aqui mesmo. Falou o quê? Irmão, já sabia dos meus resultados. Que é isso? Ela falou, eu confio no meu Deus. Eu confio naquele que falou comigo. Amém, igreja? Isso é prudência. Mas aquele que não tem, ele fica desesperado. Veio o diagnóstico. E agora? O que eu faço? É o desespero. Porque não tem. Davi o pânico. O médico falou isso. Mas esquece que a última palavra é do Senhor. Aquele que busca sabe. Aquele que busca entende que a última palavra vem de Deus. Ele tem confiança, ele acredita, ele confia. Irmão, estão dizendo que eu não mando embora. Não vai, porque eu sei que quem botou lá é Deus. E só Ele fecha a porta. Só Ele abre a porta. Então foi Deus que me botou lá. Então só sai se eu quiser. Amém, igreja? Isso é prudência. Mas o que aconteceu com as loucas? Elas teve que ir comprar, buscar mais. Mas o que aconteceu? O mercado estava... Tem um louvor que a irmã Isabel canta, o mercado está fechado. Não é isso? A porta não tinha fechado. Não tinha como comprar mais. E agora? O que quer dizer isso? É semelhante à igreja que sabe que tem que buscar, que precisa de paz, que precisa de alegria, que precisa de virtude, mas sabe que tem que buscar, mas não? É isso aí. Ou nós tomamos providência da nossa vida. Irmão, por que está falando aqui? 55 prudentes e 5 loucas. 50 a 50. Há muito tempo era pregado isso nos púlpitos da igreja. Quer dizer que 50% da população ia ser e 50% ia por... Mas não quer dizer isso. Sabia que não quer dizer isso? Sabe o que quer dizer aqui, irmão? 50% é a mesma chance que você tem para ser prudente, é a mesma chance que tem para você ser louco, a mesma chance que você tem para subir, é a mesma chance que você tem para
que você escolhe? O que você escolhe, igreja? Pensa bem nisso. Você não precisa abrir a boca e dizer assim, não, eu escolho Deus. Porque só existe dois caminhos. Amém, igreja? Só existe dois aqui. Existe o céu e o inferno. A verdade e a mentira. Existe todos e todas. Não existe todos. Todos só existem no mundo. Aqui só existe a mulher e o homem. Amém, igreja? Ou está errado? Estou certo? Estou certo? Ou estou errado? Hein? Existe meio? Não existe o que sobe. 50% é o que sobe. 50% também pode descer. Quem está aqui, irmão, pode não estar lá. Quem está aqui também pode estar lá. Mas também pode não estar. Porque muitas vezes alguém pode pensar, fulano ali não vai ser salvo, ciclano ali não vai ser salvo. Aí quando chega lá, tu está aqui. Como tu chegou? Né? Vamos ter grande surpresa, né? Tem gente que você vai chegar lá e você vai pensar assim, pô, rapaz, eu cheguei. É a primeira surpresa, cheguei lá. Agora vai ter um momento que você também vai chegar lá e falar assim, rapaz, cheguei, graças a Deus. Cadê fulano? Ué, fulano era tão espiritual, tão tremendo, tão maravilhoso. Por que ele não está? Porque você pode me ver aqui pregando, mas de repente você pode não me ver lá em cima. Está amarrado, mas de imagina. Mas também você pode ver pessoas que estão aqui, você não dá nada por elas. Aí chega lá em cima, tá fulano, tu veio, não imaginava. 50% para subir, 50% para descer. Quem tem que ter surpresa aí, irmão? Irmão, que surpresa? Surpresa lá em cima ou surpresa aqui embaixo? Vai ter gente que vai descer e quando chegar lá embaixo dizer assim, ué, fulano não está aqui. Fulano agora está aqui. E fulano não está. E eu crente que fulano é crente, não. Fulano é crente e tu que não era. Eu não dei nada para fulano. Mas também vamos chegar lá embaixo e ter gente, ué, tu aqui? Eu imaginava que tu ia subir. Eu via você tão. Falava, mas tu tá aqui embaixo. Sem vergonha. Irmãos, é brincadeira, mas é sério. Isso aqui é a casa de cada um de nós. Amém, igreja? Então, irmão, o que eu quero dizer aqui para cada um de nós, esse 50%, irmão, pertence a todos nós. O ser louco só depende de nós. O ser prudente também depende de nós. O que você quer ser para a tua vida? Irmão, hoje eu garanto que se Deus viesse hoje, Ele salvaria todos. O que eu não garanto é se amanhã, depois da manhã, se Deus viesse na segunda-feira, aonde você estiver, será que você vai ser salvo? Esse é o problema. Porque salvo dentro da igreja, irmão, é fácil. Aqui não tem ímpio, aqui ninguém está falando mal de ninguém, aqui não tem fofoqueiro, aqui não tem ignorância, aqui não tem ninguém fechando você, porque é o que acontece comigo quase todo dia. Alguém me fechando, eu quero passar por cima. É sério! Às vezes o outro entra de uma tal maneira na minha frente que eu falo assim, brincadeira não. Se tu cair ali, não, Senhor, me perdoa. Ô Senhor! Sério. Às vezes ele vem empinando na minha frente, eu falo assim, rapaz, tu podia encarar esse homem. Eu falo, não, Senhor, não pode. Irmão, certo? Estou dizendo para você, irmão, que muitas vezes entra no meu coração também. Então, irmão, isso depende de nós. Amém, igreja? No mesmo momento, Deus me chama a atenção. A Érica sabe, às vezes a Érica está comigo no telefone, ela escuta. Ela fala, irmão. É mesmo. Que aqui a gente é um acendendo o outro, também. Quando a gente vê apagando, tem outro acendendo. Irmão, o que está vendo? Irmão, hoje essa semana falou, irmão, o que está acontecendo? Fala comigo. Amém, igreja? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para fazer fofoca, estamos aqui para ajudar um ao outro.
para ajudar um ao outro. Amém?